Olá, pessoal. Meu nome é professora Cássia Coutinho. Então, vou corrigir mais uma questão. Então, a questão que eu escolhi para hoje, gente, é uma questão da FGV, uma questão bem recente, uma questão desse ano. E ela trabalha aquele conceito famoso de sequências lógicas. Lembrando, gente, quando o aluno fala assim, Cassim, mas eu queria uma aula de sequência lógica, eu falo, filho, vai ficar querendo. Por quê, gente? A sequência lógica ela não tem uma regra por detrás. Então, às vezes, o aluno se engana quando vem lá sequências, dependendo do tipo de edital, e o aluno fica lá taradíssimo pensando em PA, progressão aritmética e geométrica. Então, a sequência lógica, gente, e aí só abrindo um parênteses aqui para você lembrar, né, toda vez quando a gente fala em sequência lógica num concurso, pode ser uma sequência de números, que inegavelmente é o que mais é abordado, né, que mais cai para todas as bancas. Pode ser uma de palavras. A FCC, gente, ela até parou um pouco, mas a gente tem várias questões dela que mexem com palavras, tá? Então, assim, ela tinha... ela tem ainda essa vertente, ela só diminuiu um pouquinho o perfil, assim, mas sequências de palavras, com certeza a FCC ganha disparado, tá? E a gente tem também sequência de figuras ou símbolos, tá? Quando eu falo essa de palavra, gente, não é bem exatamente essa que eu vou fazer, não. Por exemplo, tem uma da FCC, eu não lembro ela na íntegra, mas eu vou até gravar ela aqui para vocês, porque ela é muito legal, que ela vem lá e fala assim, ó, pata, realidade, aí eu não lembro as outras, não. Só que a gracinha dela era o seguinte, ela colocou palavras que repetia terminava com as vogais. Então, A, E, I, O, U, né? Então, assim, quando eu falo em sequência de palavras, é mais ou menos isso, tá? Então, ela colocava várias palavras e pedia qual que era a próxima, e eu tinha que ver a lógica que ela usou ali, tá? Então, basicamente, gente, a gente tem esses três tipos aí. A de números é a mais cobrada, tá? E as outras vêm ali, digamos, aleatório, tá? Uma dica, a de figuras e símbolos, a FGV, a Consuplan são as bancas que mais cobram, tá? Então, quando a gente fala em sequências usando figuras e símbolos, essas duas, a FGV e a Consuplan, são as que mais cobram aí, de uma forma geral, tá? Então, fica atenta. E, por ironia, a FCC, um comentário, ela tem menos pegada de figura. Ela já teve muito, 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 muito. Mas, atualmente, acaba que ela usa um pouquinho menos esse recurso. E o que eu posso te falar que a banca que menos gosta disso, as duas bancas que menos gostam, é a ESAF e o CESP, por incrível que pareça. São as bancas que menos cobram esse estilo de questão. Bom, dito isso, vamos lá. Então, coloque aí nosso slide para a gente acompanhar a questão. Então, na questão, gente, ele fala assim, ó, um artista estava pintando uma faixa decorativa, repetindo continuamente o nome do banco. Banestes, Banestes e assim por diante. Ele pintou 150 letras dessas sequências e parou para almoçar. A última letra pintada pelo artista foi... Ok, volta aqui para mim. Então, olha só, gente. Ele foi lá e escreveu. Então, vamos copiar aqui. Ele veio cá e colocou Banestes. Aí ele colocou, né? Então ele foi escrevendo o nome do banco de forma o quê? Sequencial. Beleza? Então é isso aí que está no seu quadrinho aí, certo? E ele terminou aqui, estou colocando já em cores diferentes para você conseguir visualizar melhor. E ele terminou lá com um banco, beleza? Ok. Bom, o que é a maldade dessa questão? Nesse caso aqui, ele quer a letra 150, né? Então, ele quer a letra que ocupa a 150, né? A posição 150. Queridos, o que você tem que entender? Opção 1, a Cassinha, o que eu fiz? Eu fui lá e escrevi letra por letra até completar 150. Jesus te abençoe. Então, vamos lá. Esse tipo de questão, gente, se de todo você não tiver ideia nenhuma, não é uma questão que você vai deixar em branco numa prova. Ah, Cássia, mas vai doer minha mão escrever 150 letras. Ótimo, mas é melhor doer sua mão e você ser convocado do que você não sentir dor naquele momento e acabar perdendo uma questão que, a priori, não é uma questão tão difícil. Então, vamos combinar o seguinte. Se você não tiver uma boa ideia para resolver essas questões de sequência, faz na marra, faz na munheca. Não é a melhor opção, não é o jeito ideal.
ideal. Mas se não tem o ideal, filho, vai de qualquer jeito. A questão é ir, vai de qualquer jeito. Bom, o que o aluno tem que entender nesse tipo de questão, gente? Vocês estão percebendo que ela está indo em grupos aqui, ó. Então, cada vez que ele escreve essa palavra, isso aqui é constante. Então, está tendo um ciclo, uma periodicidade aqui nos resultados. Se eu olhar primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho um grupo, ou seja, um bloco, vamos dizer assim, ó, com 8 letras. Esse bloco com 8 letras, ele é um bloco fixo. Então, a cada vez que completar 8 letras, eu tenho esses mesmos o quê? Resultados. Dá para entender isso? Beleza. Só para poder te explicar melhor a lógica que eu estou usando e você conseguir fazer várias questões usando esse raciocínio, vamos supor, então eu estou extrapolando, tá? Vamos supor que eu quisesse a letra da 10ª posição, ok? Se eu quisesse a letra da 10ª posição. Então, o que eu poderia pensar? Eu posso vir aqui contar, obviamente, né? Então, eu posso, jeito 1, eu venho cá e conto. Literalmente, vou vir cá e vou contar elemento por elemento. Então, vem cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E eu já sei que eu estaria na letra A. Então, primeiro jeito, conta na munheca. Segundo jeito, eu poderia pegar, já que eu quero 10 posições, eu vou pegar o 10 e vou dividir por 8. Esse 8 é qualquer filho de Deus? Não, gente. Esse 8 aqui é a quantidade de letras do meu bloco. Qual que é o objetivo? É achar quantos blocos completos eu tenho. Então, ao dividir por 8, ó, deu 1, que deu 8, sobrou o resto 2. O que significa isso? Eu tenho um bloco com 8 letras... E sobram o quê, gente? Mais 2 letras. Repare aqui, gente, não foi isso que aconteceu? Você tem um bloco completo, mais o quê? 2 letras. Sim ou não? Sim. Agora, o que é interessante? Tá vendo esse resto 2? Dá uma olhada na letra que ocupou a 2ª posição. Ó, foi a mesma. Então, qual que é a brincadeirinha aqui? A letra que ocupa a 10ª posição é a mesma letra que ocupou a posição 2, que foi exatamente quem, gente? O resto da divisão. Beleza? Então, para eu não precisar fazer caso a caso, ou seja, eu não escrever 150 letras, qual que é o artifício? Qual que é a estratégia de resolução? Eu vou dividir pela a quantidade de letras nesse bloco. Com isso, o que eu acho? A quantidade de blocos inteiros, não é isso? Resultados bloquinhos. E o que sobrar, basta eu olhar aqui, ok? Vamos recordar? Se eu tenho uma divisão por 8, quais são os restos possíveis? 0. Lembra que o maior resto possível é 1 unidade a menos que o divisor. Então, numa divisão por 8, eu posso ter resto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cassinha, mas não tem jeito de ser 0. O 0, gente, é quando for múltiplo. Então, quando for múltiplo, você sabe que vão ser os múltiplos de 8. Cassinha, explica isso melhor. Deixa eu traduzir. Então, só para vocês entenderem. Se eu faço a divisão e sobrar resto 1, eu sei que vai ser a letra B. Se eu fizer a divisão sobrar resto 2, é a letra A. Se eu fizer a divisão sobrar resto 3, é a letra N. E assim por diante. Cássia, mas não tem o resto 0. Então, não tem a posição 0. Então, vamos pensar. Se eu fosse pegar a 16ª posição, ao dividir por 8, gente, eu encontro uma divisão que é exata, né? Então, eu tenho uma divisão exata. Porque eu tenho 2 blocos, o quê? Completos. Se eu tenho 2 blocos completos, gente, eu estou falando da última letra. Olha aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu tenho, né, quando for uma divisão exata, eu tenho blocos completos e aí a gente vai usar a última letra. Então, no caso aqui, ó, quando der uma divisão exata, vão ser os múltiplos de 8. Então, as letras que estão na posição 8, posição que 16, todas elas serão o quê, gente? Iguais. Se eu olhar aí, pode fazer a continha. Aqui você vai ter a posição 24, porque ó,
8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, todas elas vai ser sempre quem? O S. Então, se der uma divisão exata, basicamente, sua referência é a última letra, que seria o equivalente à posição 8. Ok? Bom, tudo isso que eu fiz aqui, gente, foi só para te explicar qual que é o fundamento da questão, né, do que eu vou fazer aqui. E, gente, é muito importante você entender a resolução na sua essência, porque se você entende a resolução na sua essência, você consegue passar isso para exercícios similares. Fica aí uma dica para vocês. Bom, gente, dito tudo isso, vou pegar meu 150 e vou dividir por 8, ok? No caso, 15 por 8 vai dar 1, que dá 8, sobra resto, 7. Desci o 0. 70 por 8, gente, vai dar 8, que dá 64, sobra resto, 6. Então, o que, que significa isso? Que eu tenho 18 blocos com 8 letras cada. Então, eu tenho 18 blocos completos e sobram o quê, gente? 6 letras. Então, a letra da posição 150 é igual à letra da sexta, o quê, gente? Posição. Deu para entender a estratégia? E, neste caso, quem está na sexta posição aqui? Quem está na sexta posição? A letra T de tá tudo ótimo. Letra T. Então, resposta da questão, letra T. E aí, a gente vai ver a alternativa. Gente, esse raciocínio, ele atende a todos esses tipos de questões, tá? Fica aí uma dica bem legal para vocês. Então, resposta da questão, letra E de estudaremos um pouco mais. Bom, para a gente finalizar aqui, uma dica para você, que a FGV fez isso, e aí fica atento, tá? Em geral, quando a banca faz isso, ele pega o nome do concurso, ou o nome da instituição, ou o nome do cargo, ele vem brincando o seguinte. E aí a banca, às vezes, ela pode fazer uma sacanagem com você. Por quê? Imagine que de vez aqui está escrito Banestes, que é o nome, ele tirasse, por exemplo, o S. Entendeu? Ele fizesse isso aqui, ó. Só que visualmente, gente, eu te falo que muito aluno às vezes ia errar. Porque mesmo o cara comendo S com angu, às vezes o aluno pensou no nome do concurso e esqueceu de verificar se é exatamente aquela sigla, né, aquele nome que ele está usando. Nessa questão, ele falou no nome do banco, então não tem jeito. Mas em outras questões, tem uma prova, se não me engano, da FGV, que ela fez do IBGE, ela fez isso, ela comeu uma letra com angu. E aí o aluno não percebeu. Então, toma cuidado com as duas coisas. Ela comer uma letra com angu ou ela, de repente, acrescentar uma outra letra. Tipo, ela vir cá, colocar 2 S, de vez um único S. Então, resumindo, confere bem qual é esse bloco, tá, gente? Porque se eu errar o bloco, aí automaticamente eu errei tudo. Tá bom? A VUNESP, gente, ela também faz isso muito com figuras. Então, é a mesma questão, mas ela põe com figuras. Então, é o mesmo raciocínio. Fechou? Queridos, então corrigimos aqui uma questão de sequência lógica da FGV. Espero ter ajudado vocês. Fique sempre atento, né, à nossa página Professora Cássia Coutinho do Facebook e também no nosso canal Professora Cássia Coutinho. Toda semana a gente tem várias questões lá para vocês, além de dicas de estudo, desafios, né, gente? Para dar uma turbinada aí, ajudar vocês no estudo para concurso público e também para outros certames, como o Enem, teste AMPAD ou trainee, né? Tem vários processos seletivos mesmo na rede privada que às vezes cobram aí provas de raciocínio lógico, tá bom? Então, fiquem com Deus, sucesso, bons estudos, tchau, tchau.